Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de entretenimento sobre saúde, empreendimento, sobre farmácia. E aqui ao meu lado está ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulha. Fala aí, Cris, como é que estão? Prazer, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Pod Pharma Podcast. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Siga a gente nas redes sociais, curta, comenta, compartilha, vai postando aí no grupo da família, vai mandando para os seus amigos. E hoje nós temos um convidado muito especial, né, Cris? Sim, hoje o nosso convidado é um convidado de honra, com uma história de vida de superação, não só na sua trajetória, mas também com relação ao Covid. Ele, com toda a sua fé e toda a equipe médica, ele abalou a cidade de Alfenas com seu caso, foi um dos casos mais graves, mas graças a tudo isso deu tudo certo e ele pode estar aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Sem você, esse projeto não seria possível e é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E hoje é ninguém nada, ninguém menos que o senhor Bento Eugênio de Oliveira, fundador da Drogaria Santa Maria, dono de redes de farmácia, de drogaria e consultoria, né, pai? É isso mesmo? É isso aí, meu filho. Até parabenizar, você é meu filho também, né? Uhum. E essa moça. E eu queria poder ajudar aqui, contar minhas histórias, meus casos. Tem muita coisa engraçada para contar, de balcão de farmácia. E das paradas que eu passei com o Covid também, que foi uma barra muito pesada, né? A cidade inteirinha rezou por mim. Eu agradeci cada um que eu pude. E quero agradecer aqui de novo, né? Que o pessoal ficou muito emocionado e ficou muito... O pessoal me falou demais, né? Houve muito comentário, né? E chacoalhou muito a cidade. E eu queria contar as histórias minhas. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem que eu estou aberto a responder. Uai, então vamos lá. Conta um pouquinho da sua história lá no comecinho, quando você teve a ideia de, tipo assim, abrir a farmácia, assim, vou fundar a Drogaria Santa Maria. Como é que você teve essa ideia? Como surgiu isso, essa vontade de ser dono de um estabelecimento farmacêutico? Cara, eu vou contar uma história, vocês vão achar que é mentira. Mas desde os 8 anos de idade eu tô atrás do balcão de farmácia. Comecei lá com o Hélio Bernardes, que era um ícone aqui da cidade, há muitos anos atrás. E aí, fui rodando. Aí fui morar no estado de São Paulo, lá em Matão, no estado de São Paulo. E lá eu tava ralando muito. E eu escrevia carta pra minha mãe. Uhum. E naquela época eu escrevia carta, né? E ela tinha as cartas guardadas até pouco tempo atrás, né? A gente procurou, até não achou as cartas. Porque faz muitos anos, isso tem mais de 30 anos essas cartas, né? E ela viu meu sofrimento, ela falou, vem pra cá, vamos montar uma farmácia e tal. Eu falei, mas mãe, com que roupa, né? Que jeito e tal. Ah, a gente monta pequenininha e tal. E aí a gente tinha uma garagem ali perto, a gente tinha um cômodo do tamanho de uma garagem, que era mais ou menos uns 40 metros quadrados. E aí a gente começou com a farmácia lá, a duras penas, um estoque muito baixinho e tal. Mas eu tinha muito dom para balcão, porque eu trabalhava no balcão, né? E o povo adorava eu, né? Adorava eu, as coisas que eu fazia e tal, a gente ria muito e tal. E as pessoas gostam de comprar onde elas se sentem bem. E na minha loja, porque eu trabalhava praticamente sozinho, né? Junto com meus irmãos eram muito novos, né? O João e a Giovana, que começaram comigo, né? Eram meus sócios até. E aí minha mãe me deu montou, falou, você vai levar teus irmãos juntos, né? Aí eu levei meus 2 irmãos juntos, o João e a Giovana. E aí estão comigo até hoje. A Giovana saiu já, mas ela tá tocando a vida dela. E o João tá comigo até hoje, é meu sócio. E aí a gente começou com a farmacinha bem pequenininha e tal, fomos crescendo. Mas muita coisa dando certo, sabe? Muita coisa encaixando. E naquela época era mais fácil que hoje. Naquela época era bem mais fácil. Na farmácia era bem mais fácil. Porque não tinha médico. Médico era difícil, né? Médico era mais complicado. E as pessoas procuravam muito a farmácia para remédio, né? Para consulta, para indicação, né? E a gente conhecia muito de remédio, cursava farmácia. Logo que eu montei a minha farmácia em 92. Em janeiro de 93 eu já entrei a fazer farmácia, entrei para o curso de farmácia. E aí a gente tinha um conhecimento tal, de balcão tal, a gente lidou bem e conseguiu crescer muito, graças a Deus. Você fez o curso de farmácia aqui em Alfenas mesmo? Eu fui 3ª turma da Unifenas. Foi aqui em Alfenas. Naquela época o professor Edson era vivo ainda, né? Ele sempre auxiliou a gente também, né? A gente teve uma ajuda assim do professor Edson Velano, né? Na época. Ele me ajudou, que ele gostava demais da minha mãe, né? E ele me acabou me dando até uma bolsa de estudos. Foi 30% de desconto na época, que era muito grande, né?
E aí eu comecei a cursar farmácia. O curso de farmácia era excelente, porque a faculdade não era reconhecida de farmácia. Aí o professor Edson trazia professores de Ribeirão Preto para dar aula para nós. Eu tive aula com grandes professores da USP de Ribeirão Preto. E aí, acho que foi a melhor faculdade de farmácia que a Unifenas teve, foi quando eu estudei lá. E eu fiz um curso de farmácia espetacular, foi uma formação muito boa. Eu colei grau terminou o curso em dezembro de 96, eu colei grau no dia 7 de março de 97. Você acha que essa experiência que você teve antes, já trabalhava no balcão e depois foi fazer o curso de farmácia, te facilitou durante esse percurso na faculdade? Muito. Você entender você saber conhecer sais de medicamentos, né? Você conhecer... É claro que o curso, ele é muito teórico, né? Com certeza. O curso, você usa 10% que você aprende. Não prepara Só pro dia a dia. matemática são 3, né? Físico-química. Inclusive, no histórico dele lá, eu dei uma Eu olhada, as acho notas que- dele, uma cálculo não era lá das melhores, não. Graças a Deus tiraram Porque cálculo. eu trabalhava na farmácia o dia inteiro, né? Eu fazia o curso, né? Eu ia pra faculdade e voltava pra farmácia correndo. Nossa Eu Senhora. estudava, eu tinha uma mesa na farmácia que eu ficava estudando na farmácia. Então, e o curso era muito difícil, né? Físico-química, né? Bioquímica. Era muito complicado o curso. Eu achava que o curso era muito difícil. Ainda mais eu que fiz um segundo grau meio fraco, né? Que era noturno. Então, a gente tem principalmente em orgânica, em química orgânica, que é uma matéria muito Pesada, muito chata. complexa, então a gente tinha um pouco de... Mas eu estudava muito, estudei muito. Eu nunca fiquei de DP, né? Meus amigos que não é comparando, mas meus amigos que só estudavam levavam um monte de DP, eu não levava nenhum, porque eu estudava 24 horas. E eu escutei de um cara uma vez, que uma coisa que me serviu muito, o tio dele passou para juiz. E ele falou uma coisa para mim, assim, ó, sabe uma coisa que você não dorme? Se você estudar com o pé no chão, com o pé no piso, frio. Porque se você estudar deitado, você dorme e acorda desesperado que você não estudou. Então, se você colocar o pé no piso frio, você não dorme. E eu fazia isso. Porque eu trabalhava, aí eu estudava com o pé no chão, no pé no piso. Ah, você não dorme, fica atento. Eu nunca cheguei para uma prova mal preparado. Desculpa a humildade. A modéstia faz A parte. modéstia. A modéstia acompanha a família, você já desculpa a percebeu, falta né? de humildade. A humildade tá... É. a E o virtude que curso a de gente mais farmácia me carrega. ajudou, sim, claro. Você respondeu a tua pergunta, ajudou, sim, claro. E por você ter passado por toda essa dificuldade, eu sempre admirei muito quem estudou e trabalhou durante a faculdade, porque eu sempre só estudei, tive esse privilégio. E por você ter passado por essa dificuldade, que você ajuda tantas pessoas, na sua farmácia tem estagiários não só de farmácia, como de outros cursos, e você permite que elas cresçam ali dentro e dê esse amparo. Quantos a gente- funcionários você formou também, continuando depois? Acho que quase todos, né? Ele... Todos os funcionários meus formaram. Porque quando eles entram lá, eu falo, você tem que estudar, você tem que formar. Então, quando eles passam na faculdade, a gente flexibiliza o horário, empresta dinheiro pra pagar a mensalidade, e vai virar aquele rolo, né? E eu falo, tem que formar. E formou vários. Agora, por último, formou o Vitor, que foi um grande orgulho pra gente, né? Que ele formou em medicina veterinária. Mas teve muitos. Eu posso lembrar aqui do Isvan, formou farmacêutico, a Bruna formou dentista, o Itamar formou dentista. Tem mais um tanto que formou, né? Que formou. Eu falo assim, a Natália, minha sobrinha, formou psicóloga, né? E eu falo pra eles assim, ó, formou no outro dia, você tá fora. Você tem que trabalhar na tua profissão. No outro dia, você não fica aqui. Você tem que ir embora. Você tem que seguir sua vida. Porque eu vou ficar aqui. Eu tô preso aqui. Uhum. Eu tô que nem um poste. Eu tô aqui. Mas vocês têm que seguir a vida de vocês. E todo mundo foi embora. Todo mundo tocou a vida. E vai entrando gente, vai estudando. E a gente vai ajudando. Né? Todo mundo... Acho que isso aí é por causa de eu passar por essa dificuldade também que eu passei. Né? De estudar. E o curso, quando eu fiz o curso de farmácia, eu acho que foi um tempo que o curso era integral. Ele era... Tanto vespertino, ele era de manhã à tarde. Uhum. O curso era o dia inteiro, aula prática o dia inteiro. Tanto é que eu tive grandes colegas, meus amigos são profissionais hoje que formaram comigo na Unifenas. Eu tenho vários que são grandes. Eu tenho um amigo meu que é dono de indústria de cosméticos. Eu tenho amigo meu que trabalha no conselho de farmácia, que é chefe lá. E eu tenho um maior de todos que eu acho, que não desmerecendo os outros, que é o Charles, que é o farmacêutico responsável geral do laboratório CIMED.
inclusive era meu colega de prática, de lá, porque eu começo com B, ele começa com C, né? Nós estudava junto, a aula de prática nossa era junto. Ele é o farmacêutico responsável, saiu daqui da Unifenas, que assina tudo do Laboratório CIMED, que é hoje, que é o terceiro maior laboratório, está entre os 5 maiores laboratórios do Brasil. É o Charles. Então, na nossa turma, formou muita gente boa. Então, eu acho que aí, como eu trabalhei, o curso foi muito complicado, eu ajudo muito meus meninos a formar e seguir em frente. Seguir em frente, todo mundo. Isso é uma coisa que eu admiro muito no senhor, porque realmente é muito difícil. A gente que acompanha, acompanhei meus colegas de sala que precisavam trabalhar e estudar, e você chega exausto. Então, o que a gente podia fazer para ajudar, e passa uma matéria, ajuda nisso, ajuda naquilo. Eu acho que é um ponto muito importante. Mas você não ajudou não só essas pessoas, como pessoas que não eram da área e que você incentivou a estar ali. Tem o Davidson, que hoje é gerente de 3 farmácias suas, que também começou assim, né? O Davidson não é gerente, né? Eu passei as farmácias para ele, é proprietário. Agora é dele, né? Eu vi potencial nele. Ele é menino, né? Menino que trabalha muito, que é um menino inteligente, e vi potencial nele. E porque eu tô pendurando as chuteiras. Não é que eu tô pendurando a chuteira. Aqui. É o seguinte, depois que eu voltei do Covid, eu mudei um pensamento um pouco, né? Eu ter saído do balcão, muita gente sentiu falta, né? Uhum. Depois que Sente eu saí. até hoje. Sente até hoje. Eu falei assim, pro meu menino mais novo, Paulo, né? Eu falei pra ele, filho, agora é você? Agora é com você, né? Porque o Lucas vai na farmácia também, mas o Lucas é advogado, né? E eu falei, o Paulo, você tem que agarrar no balcão, você tem que substituir eu no balcão. Porque as pessoas querem ter né? Querem ter uma referência. Uma referência, né? Eu era referência. Mas eu tenho mas o problema meu, a vantagem da drogaria Santa Maria é o turnover. Não troca funcionário. Olha pra você ver que orgulho. O Luciano tem... Ele entrou em 98, 25 anos de casa. Quer dizer, o Luciano dorme e acorda comigo há 25 anos. O Soares tem 22. O Marquinhos tem 22 anos. 21. 21 anos de casa. A minha irmã, o Gaspar, tem 21. Né? Então, as pessoas vão na minha farmácia, elas encontram as mesmas pessoas toda vez. É um né? casamento. Né? É um casamento. Os meninos são meus... tipo assim, dorme e acorda comigo. Então, o turnover lá da farmácia é muito baixo, né? A gente porque eles, né? Eu falo com eles. Todo mundo lá tem o seu carrinho. A gente ajuda, né? Comprar o seu carrinho e tal. Então, eles ficam comigo. Eles não vão embora fácil também, não. Aí eu gosto deles também e fica aquele negócio. Cada um gosta de um, do outro, né? Então, o Ed Carlos também tá aqui comigo há quantos anos, né? Se eu esqueci de falar alguém, né? Mas tem gente que tá comigo há milhões. Meu sobrinho, Nilo, começou comigo... Ele tem 20 anos comigo. Nilo começou criança, né? Adolescente. Então você tem... Por isso que a farmácia não sentiu tanta falta minha no balcão. Não sentiu tanta minha falta. E você sentiu falta do balcão? Sinto, mas passa. A vontade passa. É muito exaustante. O balcão... O povo enchendo o saco dele todo dia. O Bento faz desconto, não sei o quê. Mas não é isso, não. Não é isso. Eu gosto, adoro. É aquela frase, né, que você faz o que gosta, você não vai trabalhar nem um dia, né? E aconteceu isso comigo. Eu não trabalhei nem um dia, eu fiz o que eu gostava. Então, pra mim foi fácil. Eu sempre acordei rindo. Para falar pra minha mulher, eu sempre acordei rindo pra ir trabalhar. Eu nunca reclamei de trabalhar, porque eu adoro esse ramo, adoro. Na farmácia, é psicólogo, você escuta cada conversa do arco da véia, você escuta cada conversa que não tem cabimento. Mas história boa pra você contar aí depois. Tem história boa. Tem aquela do supositório. Tem supositório, tem, nossa. É muita história. Então a gente ri, né? A gente ri, né? E eu sempre gostei muito do balcão. Mas depois, como o balcão, a administração da farmácia, eu tô cuidando da administração dela. Eu acho que lá eu sou melhor assim. Porque se eu cuidar da administração e cuidar do balcão, não sai uma coisa nem outra. E a farmácia hoje, existia uma lenda antigamente que falava assim, que o melhor negócio do mundo é uma farmácia bem tocada. E o segundo melhor negócio do mundo era uma farmácia mal tocada. Só que isso aí acabou. Isso acabou. Que falava que farmácia dava dinheiro de qualquer jeito. Que era tão bom negócio que dava dinheiro de qualquer jeito. Acabou isso. Acabou. Devido à concorrência, né? Devido à formalização do negócio,
né? Hoje tudo que você tem que vender, você paga imposto. Antigamente era um negócio meio informal, não tinha computador, era um negócio mais fácil. Hoje é tudo dentro, tudo certinho, tudo por dentro, tudo certinho. Isso dificultou muito a vida do dono de farmácia. E aí, nisso, você tem que administrar muito bem administrado. Você tem que cercar os ralos onde escapam as coisas, onde escapa o dinheiro. É isso que a gente vai falar. Até é interessante falar como administrar uma farmácia. Você tem que olhar um negócio que chama CMV, que é custo da mercadoria vendida. Você tem que olhar muito isso, quanto você está pagando na tua mercadoria, por quanto você está vendendo. Você tem que olhar a lucratividade. Você tem que olhar as suas despesas. Entendeu? Você tem que olhar batimento de metas dos funcionários. Tudo tem que ter meta. Sem meta, ninguém vai a lugar nenhum. Então, olhar os números da loja. Você tem que olhar ticket médio. Ticket médio é qual a média que as pessoas compram na tua farmácia? 40, 50 reais. Entendeu? Mix de produto, uma coisa importantíssima. Você tem que ter uma farmácia hoje. Não adianta montar farmácia pequena, de 30, 40, 50 metros. Isso não adianta mais. A farmácia tem que ter 100 metros para frente. Porque você tem que botar um monte de coisa lá dentro para você salvar as coisas. Perfumaria, quanto é tipo. Você tem que investir, às vezes, em brinquedo. Você tem que investir em alimentos. Isso hoje, aqui em Minas é bom porque é permitido, né? Em São Paulo a gente não encontra tanta coisa. Não, houve uma liberação, porque quando, há uns 10 anos atrás, 15 anos, era muito pior. Era pior demais. Houve uma liberação, uma flexibilização, porque houve o advento da drugstore, né? Porque o conselho, antigamente, ele queria uma visão europeia das farmácias. O que é a visão europeia? Vai vender só remédio. Só remédio e tudo lá de dentro. Você vai na Europa, as farmácias têm gaveta. Os remédios ficam dentro de gaveta. Você abre e não tem nada nas farmácias. É só dermocosmético e medicamento. As farmácias quase não tem nada. Não sei agora, né? Eu fui na Europa tem 10 anos. Né? Vou agora, se Deus quiser. Agora que eu não tô no balcão mais, eu vou ficar mais livre. Aí, era uma visão europeia da farmácia, o que não dá certo no nosso país. Não dá certo. Não dá certo. O nosso país é um país subdesenvolvido. As pessoas precisam de ter mais. Praticidade. É preciso praticidade, não tem jeito. E nós fizemos, virou uma visão americana da farmácia. Ela está mudando para a visão dos Estados Unidos, que a farmácia tem de tudo. Né? Nos Estados Unidos a farmácia tem de tudo. A farmácia ela vende de tudo. Inclusive nos Estados Unidos é permitido vender bebida alcoólica na farmácia e é permitido vender cigarro na farmácia. Né? Eu tentei aqui em Alfenas, até não deu muito certo, até a Federação das Farmácias lá de São Paulo ria muito de mim. Porque eu olhando muitas farmácias americanas e as farmácias americanas tinha muito sex shop. Aí, você vê, a gente erra, né? Acerta e erra. Maria, a gente erra. Aí, eu, na visão americana das farmácias, querendo dar uma de bonitão e falar que a minha farmácia era moderna, eu montei uma farmácia, queria fazer um negócio, montei um sex shop na farmácia. E isso não dá certo. Não deu certo porque esse negócio de segurança e garantia, né? A pessoa que chega lá e tal, não vira, isso não vira. Fechei logo que eu vi que não era uma boa. Não aconselho ninguém a fazer. A nossa cultura não dá para isso. Nós somos um povo mais fechado para isso. Então, a gente queria, vamos falar um pouco de farmácia, né? Sim. Que é uma coisa que eu adoro, que eu gosto muito. E nesses 30 anos, você tem 30 anos que você tem a Drogaria Santa Maria, né? No mesmo CNPJ, assim, desde a década de 90 até agora tá tocando. O que você sente que mudou, além dessa questão da flexibilização das normas e tal, mas também deixa eu falar assim, da administração? Você falou que ficou mais difícil administrar uma farmácia. O que você sente que mudou mais dentro desses 30 anos, né? De administração, de gestão de uma farmácia? Como o negócio dava dinheiro de qualquer jeito, você não é relevante. Irrelevante você olhar os números. Aí o negócio é sobrar dinheiro mesmo. De qualquer jeito ia entrar grana, né? De qualquer jeito ia entrar grana e tal. Você vendia um remédio, você vendia muito remédio com uma margem boa, né? Não tinha tanta concorrência. As pessoas te procuravam, né? Então você, de qualquer jeito, dava dinheiro. Hoje não. Eu vejo meus amigos aí, donos de farmácia, eu vejo eles reclamando muito pra mim. Como eu tenho uma consultoria, uma rede de drogarias, que tem muita drogaria, e a gente escuta muita gente vem perguntar as coisas pra gente. Esse mês de janeiro foi um mês de muita queda de vendas. E muita gente chorou pra mim e tal. E eu falei, nas minhas lojas também aconteceu isso, da mesma forma.
Teve gente que caiu mais, gente que caiu menos. Eu falei, gente, é natural, calma, a vida é assim mesmo. Janeiro choveu 15 dias seguidos na nossa região aqui. 15 dias, então isso espanta as pessoas das lojas. Então eu falo assim, hoje tem que ter uma administração esmiuçada, muito esmiuçada. O dono da loja tem que sentar dentro da loja. Ele tem que ter um sistema de computador, um programa de gerenciamento da farmácia muito na mão. Ele tem que olhar números diariamente, olhar tudo isso aí que eu estou falando para vocês. CMV, lucratividade, ticket médio, quantas pessoas estão comprando, o que está saindo mais. Ele tem que gerar tráfego na loja dele, tráfego de pessoas, fazer promoções de coisas que geram tráfego na loja. A gente tem uns motes, né? Eu vou falar aqui obviedades, todo dono de farmácia sabe, que são 3 coisas que geram tráfego na loja, que é leite, né? Fralda, né? Tintura de cabelo, né? Essas coisas geram tráfego na loja. Então, eu sempre não gosto de falar obviedades, que eu detesto palestras, o cara fala pra você, não sei o quê, saia da zona de conforto. Nossa, Foguete demorou pra chegar na zona de conforto. Foguete não tem ré, eu vou embora, né? Foguete não, eu vou embora. Então é o seguinte, mas a gente fala, isso as coisas que geram tráfego, tem que pensar muito nisso na loja. Então hoje a loja, hoje eu tô afastando também, porque igualzinho eu dou o exemplo do Davidson, né? O Davidson é menino novo, ele tem ideia todo dia. Porque na farmácia você tem que ter ideia todo dia. Ideia de promoção, ideia de porta de loja, né? Fazer evento de porta de loja. Você tem que ter ideias. E eu tô falando isso pro meu filho, pro Paulo, meu filho que vem aí. E eu tô velho pra isso. Eu já fui muito bom nisso. Muito bom. Eu inventava moda todo dia. Nossa, eu inventava. Todo dia tinha uma promoção, todo dia tinha um evento, todo dia tinha uma coisa, todo dia. Hoje, fico, coitado, eu não penso em nada. Eu quero que hora que eu vou pro bar do Leitão tomar uma cerveja. Eu fico pensando nisso. Hoje você tá com 5 farmácias em Alfenas. Se não me engano, é dono da rede Mais Brasil e Poupe Brasil. Me corrija se eu estiver errada. Você se sente realizado com tudo isso? Eu sou um dos caras mais realizados do mundo. Primeiro que eu saí do nada, né? Tem uma história que eu conto, né? Um dia eu cheguei pra uma pessoa e falei pra ela assim, rapaz, o que eu perdi de remédio fiado na minha farmácia, dava pra comprar outra farmácia. 5 caminhão, pagar os caminhão e encher de remédio. Que eu já perdi. Falei que eu já perdi dinheiro. Aí eu falei pra ele assim, cara, mas tem outro. Mas aí eu falei, eu vou corrigir. Eu não perdi nada. Porque quando eu comecei eu não tinha nada. Então, eu não perdi nada. Então eu corrigi eu mesmo pra ele. Falei assim, não, mas cara, peraí, eu não perdi nada. Porque eu comecei e eu não tinha nada. Gente, vocês não sabem o que é não ter nada. Não ter nada é o fundo do poço, é cavucado um pouquinho pra baixo. Isso era não ter nada. Então, quando eu comecei, eu lembro que eu montei a minha farmácia e não tinha nada. O Antônio Unes, que é meu saudoso amigo, me emprestou muita caixa de remédio vazia pra colocar na prateleira. Ele vendia lá Nordeste, que vendia 3 cartelas, ficava a caixinha, ele me dava. Então, eu colocava lá. Aí, quando aí, um meu cunhado morava em Poços de Caldas. Ele tinha uma farmácia lá. Aí uma farmácia lá quebrou. Uma moça quebrou. E a moça me vendeu o estoque dela. E foi uma mão na roda pra mim. Porque ela me vendeu parcelado, e né, mercadoria tinha uma inflação muito alta. Eu não paguei quase nada na mercadoria dela, coitado. E isso me ergueu muito na época. E eu fui crescendo. E hoje a gente tem um patrimônio considerável. Né? A gente considera muita coisa. E justamente por causa dessas coisas, de trabalhar muito. Em 92, a gente abriu a drogaria Santa Maria, né? Em 98, a gente mudou pra esquina. A gente construiu num terreno da minha mãe, a gente construiu um sobrado, a minha mãe acabou morando em cima, a gente fez a farmácia embaixo. A farmácia ficou maior, ficou mais bonita e tal. Em 98, aí eu montei a manipulação, porque eu formei e montei uma manipulação. E a manipulação dando muito certo, eu falei assim, eu preciso ir pro centro. E fiquei caçando um cômodo no centro. Fiquei sempre olhando. E calhou de um dia eu passar ali no cômodo da rodoviária, né? Que era a rodoviária na época ainda, em frente ao ponto circular lá, da dona Maria Lúcia Pinto, né? E ela me alugou lá o cômodo, viu a placa do rapaz desocupando e alugou. E lá eu abri a farmácia, eu aluguei, pra você ter uma ideia, eu aluguei lá em abril
de 2002. A reforma foi tão difícil, porque o cômodo estava tão deteriorado, o antigo dono lá deteriorou muito ponto. Eu abri a loja lá em agosto de 2002. Só que aconteceu o seguinte, eu reformei o cômodo e o povo de Alfenas não entendia aquilo. Porque você está gastando no cômodo dos outros, porque eu coloquei piso, coloquei fiação, né, tudo novo, luz, coloquei, reformar, ficou lindo. Ah, mas está reformando o cômodo dos outros. Mas eu viajava, eu acho que o dono de loja, ele tem que viajar. Ele tem que ir em São Paulo, ele tem que ir em Belo Horizonte, tem que olhar outras lojas. E essa ideia eu trouxe, porque as redes, elas alugavam e elas reformavam os cômodos por conta dela. Porque quem gosta de entrar num lugar feio? E eles falavam assim, não, pobre não vai intimidade de entrar na farmácia, mas ficou muito bonita. Eu falei, quem gosta de coisa ruim? Feio, Quem gosta de coisa ruim? Quem gosta de coisa ruim não é louco. convidativo você deixar uma farmácia cair. E nós montamos a farmácia em 2002, e ela abriu no dia 19 de agosto de 2002. Ela arrebentou. Ela virou a farmácia padrão de Alfenas na época, né? Ela vendeu muito, ela cresceu muito rápido, né? E tal. E a gente ficou ali naquele ponto ali 20 anos. Eu achei um recorde, a gente ficou ali 20 anos naquele ponto. Saímos porque mudamos de lado, né? Fomos pro outro lado, né? E depois a gente levou aquela farmácia pro corredor ali, que o David tá tocando hoje, né? E a gente demorou 10 anos para abrir uma filial. Pra você ter uma ideia. De 92 a 2002. 10 anos para montar uma filial. E qual foi o start para você montar essa filial? Foi a manipulação. Eu queria levar ela para mais clientes. Naquela época, não existia, o genérico estava um pouco difundido. Então você manipulava muito genérico de captopril, enalapril, que são medicamentos de pressão. Omeprazol. Não tinha farmácia popular também, né? Não tinha nada disso. E não tinha genérico desses medicamentos caros. E tinha manipulado. Era manipulável. Tinha liberação dos sites para manipular. E aí eu falei, gente, isso aqui é uma grande sacada, né? Aí eu levei para lá. Então a gente cresceu, a gente cresceu muito lá. Muito. Mas a gente nunca foi de abrir filial demais, porque eu acho que tem que tocar bem tocado um negócio, né? E a gente já foi abrindo filial depois. Aqui foi entrando mais gente e tal. Mas o que eu expandi mesmo foi na consultoria. A consultoria é uma coisa fantástica que eu abria. A primeira consultoria que eu abri, na verdade, foi uma associação, né? Que é a Y Pharma, que eu sou fundador. A gente montou a Y Pharma em 2009, lá em Três Pontas. Eu, Gilbertinho, da Matriz de Três Pontas, e o Tonhão, de Campos Gerais. Tinha a Gisele de Machado também, mais algumas pessoas. A gente montou a Y Pharma. E a Y Pharma cresceu bem, e eu vi aquilo era um negócio espetacular. Mas só que acontece que a Y Pharma não tinha dono, ela era uma associação. Aí tinha presidente, tesoureiro, diretor. Tinha diretor. Quer dizer, para pintar a sede tinha que fazer reunião. Assembleia. Gente, eu não quero saber disso aqui, não. E muita gente atrasada, né? O caboclo, ele não pinta a farmácia dele, ele quer dar palpite na farmácia dos outros. Eu falei, não quero mexer com isso aqui, não. Quero montar um negócio que eu seja dono, que aí eu transformo rápido. Porque quando você é dono, você transforma rápido. Aí eu montei, em 2012, com um sócio, a Liga Pharma, a Rede Liga Pharma. Que logo já entrou na federação, que é importante entrar na federação, chama FEBRAFAR, a Federação das Farmácias, das Redes Farmácias. Que é um negócio fantástico, que te dá um subsídio, te dá um lastro violento. Network. Tudo. O Lucas já frequentou lá. Já fui lá, é fenomenal. É fenomenal, já fez até um MTN lá uma vez. Então, a gente montou a Liga Pharma. A Liga Pharma, eu e o sócio tivemos divergência, e eu acabei saindo dela em 2017. Foi 2017. Em 2017 eu fiquei perdido, porque eu adoro esse ramo de consultoria. Eu adoro dar palpite na farmácia dos outros. Sabe por que eu adoro dar palpite na farmácia dos outros? Você sabe por quê? Porque o cara fica lá na farmácia e ele não vê a farmácia. Ele não vê. Ele não vê a farmácia dele. A farmácia dele tá suja. A farmácia dele tá escura. E ele não vê. E eu costumo dizer... Aí o cara reclama. Eu não ganho dinheiro aqui. Eu não ganho dinheiro aqui. Aí o cara paga. Da farmácia ele paga escola caríssima pro filho dele. Paga uns 10 consórcios. Tem um rancho. O rancho dele é um brinco, tudo pintadinho, lindo, maravilhoso. Ele leva um monte de gente enjoada lá no rancho dele, parente. Gasta um dinheirão de rancho, mas na farmácia que deu tudo pra ele, ele não investe nela. Ele não pinta a farmácia, não troca a luz da farmácia. Aí eu chego pro cara e falo assim, cara, posso te falar um negócio? De boa mesmo, de boa. Na amizade, para não perder a amizade. Sem perder a amizade. Essa farmácia tá horrorosa. Cara. E ela merece. Quanto de coisa que você tira dela? Você só reclama. Investe nela, transforma essa farmácia.
A tua farmácia tá suja, o chão dela tá sujo. A tua farmácia tá escura. A tua farmácia aqui parece boate. A tua farmácia tá suja. Aí os caras ficam putos, né? E eu às vezes falo mais, né? Um dia eu cheguei numa farmácia, né, contando uma história, né? E o cara colocou o chiclete pro lado de dentro. Tem hora que eu exagero que eu falo com as coisas pros outros. Você sabe o que, né? Tem esse probleminha de língua. Nós temos esse A probleminha. gente fala e de arrepende, mas nossa, eu apanhei. o que nós vamos falar isso? Eu falei pro cara, o cara coloca os chicletes, né? Na frente do caixa, os chicletes pro lado de dentro do vidro, né? Do balcão, né? Eu falei pra ele, cara, você não vai vender chiclete assim. A pessoa quer pegar, quer ver o sabor, quer não sei o quê, quer, né? Você vai vender 10 vezes mais. Você vai vender muito mais do que dentro do vidro. A pessoa, dá isso aqui, dá isso aqui. Não, cara, tem que ser autosserviço. Tudo tem que ser autosserviço. Tudo. Ele falou, mas vão me roubar, eles vão perder. Eu falei pra ele, rapaz. Vai perder R$1 de Você vai perder. Mentecapto tem em todo lugar. Gente louca tem. Rouba tem mesmo. Tem em todo lugar, vai te roubar mesmo. Mentecapto é coisa de gente louca, rouba mesmo. Mas eu falei pra ele, sabe por que você faz isso? Porque quando você era criança, você roubava os outros, você ia roubar doce. Agora a gente tinha falado. Aí, cara, eu falei, gente. Aí o Sam tá no lado, deu cutucando com o costela. Vai devagar, bacana. Cara, você tá ficando louco. Nós estamos aqui no interior aqui do Pará. Você fala isso pro cara. Vai apanhar aqui. Não, Os caras tudo matador. anda com peixeira de revólver. Nós tava lá na cidade, fica 150 quilômetros de Belém. Né? Meu que a Deus, gente tá tava correndo expandindo risco de vida a gente realmente. tá expandindo muito pra região norte. Eu já falei, tá falado também, né? Aí ele falou assim, uai, Bento, que isso? Eu falei, não, cara. Você tá, às vezes você tá traumatizado com alguma coisa aí. Eu falei pra ele. Aí eu dou desculpa, minha mulher é psicóloga. Eu não falo. Coitada da Márcia, sobrou pra ela. Sobrou pra ela, quando você quer escapar Você joga nos outros, entendeu? Quando você quer escapar das furadas, você tem que arrumar um subterfúgio, né? Aí eu falei pra ela, não, isso aí às vezes é tão trauma, você tem que jogar isso pra fora. E aí me contaram, os funcionários dele que foram testemunha disso, falaram assim, não, foi tudo pra fora, cara. Na farmácia virou um paraíso. Eu falei, cara, é isso aí, cara. Você tem que modernizar, o dono de farmácia que não participa de uma rede, que ele não escuta os outros, que ele não viaja, que ele não vê outras lojas, ele é pego incauto, ele é pego desprevenido. A hora que ele abriu o olho, já chegou uma coisa linda do lado dele, uma farmácia linda, com preço bonito, e ele já foi embora, ele já virou bolsa, já virou historinha pra ir dormir. Ele virou coisa do passado. Então eu sempre aconselho o dono de farmácia, vou citar o nome dele aqui, o meu, não é que lá de Guapé, caramba, ele falou pra mim uma vez, né, que o Clovinho de Guapé, da Y-Pharma, né? Ele falou, Bento, o que eu ganho vindo aqui, lá de Guapé? O que eu ganho vindo aqui em Três Pontos na reunião? Eu falei, só de você vir aqui, já tá bom sair daquele lugar, já tá bom. Só de sair de lá, cara, você ouvir outras pessoas, já tá bom. Você tá ganhando muito, falei pra ele. Clovinho, lembra dessa história lá de Guapé? Meu amigão, tá devendo um frango caipira lá pra ele. Opa! De comer com ele lá. Agora sim. Me chama direto. Ué. O Tonhão não sai de lá. O Tonhão é meu chapa também lá de Campos Gerais. Vai vir aqui um dia, vocês vão ter muita história pra contar pra vocês. Ai, bom demais. Então, acontece o seguinte, então a rede foi uma... Em 2017 eu parei na história, né? Que eu saí da Liga Farma. Aí Deus, né, diante da minha lamúria de rede, que eu queria muito mexer com isso, não tocando santo nome em vão, né? O Senhor, lá no céu, ele vinha naquela choradeira minha e tal, queria tanto dar certo com rede, puxa vida. Aí ele botou o Geraldo Magela no meu caminho, que é o dono da DSG Pharma lá de Passos, que é uma pessoa fantástica. Completamente diferente de mim, né? Que eu sou porra louca. Ele né? é considerado. Eu sou considerado no compliance man. Né? Mas é pra trazer o equilíbrio, né? E isso aí, né? O Magela é completamente o contrário, é um homem extremamente sério, né? Não é muito chegado em brincadeira, é um homem que resolve as coisas, né? Pra resolver mesmo. E aí a gente conversou, né? A gente conversou lá em Passos um dia, lá pro ido de 2017. E eu queria montar uma rede grande, né? Falei pra ele, o meu sonho é ser o maior número de lojas do Brasil. Uhum. E aí ele falou, mas como? Eu tenho um projeto assim, 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 e assim, assim, assim. E ele abraçou a ideia. E foi fantástico. E calhou depois a gente comprar a Rede Mais Brasil lá em São Paulo, que foi um aporte de capital alto, que a gente comprou, né? 2.400 lojas, mas na verdade não eram, porque muitas lojas já haviam fechado, mas foi um grande número de lojas,
né? Mas foi um aporte de capital e eu embarquei com ele nessa. A gente comprou a Mais Brasil e a gente conseguiu, né? E a gente conseguiu transformar isso numa das maiores redes de lojas do Brasil hoje. A gente está com 1.230 lojas hoje. Estamos presentes nos 27 estados do Brasil. Né? O nosso escritório é em Varginha. Nós temos 40 funcionários lá. Esse escritório, ele é gerenciado pelo José Ronaldo, que é um cara fantástico, tem tudo na mão, né? E ele que gerencia tudo lá em Varginha. E ele que tem... Porque a nossa rede é dividida em 3 redes, né? 4 redes, na verdade. A DSG Pharma, a DSG Popular, a Poupe Brasil e a Mais Brasil. Só que a Mais Brasil tem o maior número de lojas, que são 800 e tantas lojas. A Poupe tem 170, e o resto fica com a DSG. Então a DSG é tocada lá em Passos, né? DSG é tocada em Passos. A Poupe é tocada aqui, o Sandro toca a Poupe aqui em Alfenas, né? Mas o comercial é feito todo em Varginha. E em Varginha tem a nossa empresa lá que dá um orgulho, vocês têm que ir lá visitar, é linda a empresa nossa lá em Varginha. Fenomenal mesmo. É linda a empresa, muita gente trabalhando, a gente dá muito emprego lá. Porque tinha que ser em Varginha, porque todas as redes maiores do Brasil estão em Varginha. Então não tinha como não ser lá em Varginha, né? Que lá é o polo das redes. Então um laboratório vai visitar uma rede, não teria como montar ela aqui em Alfenas, porque o laboratório não deslocaria para vir em Alfenas de Itanós, então vai ficar sempre para depois. Não teria como ser grande. Então um laboratório lá em Varginha, para vocês terem uma ideia, eu não vou nomear as redes não, mas lá tem 5 maiores redes associativas de farmácia do Brasil estão lá. Umas 5. Qual é a vantagem de uma farmácia que está abrindo, de uma farmácia que está começando, de se associar a uma rede? Quais são os benefícios? Muitos. Poder de compra, informações administrativas, né? Tem o PAI. O PAI é um programa de aferição de indicadores. Você põe dentro da farmácia que você vai colocar todos os dados, despesas, né? O PEC. O PEC é um programa de fidelização de clientes, né? Que a pessoa faz o cartão e vai comprar sempre, ela vai ter o CPF dela vai ser digitado, né? E tem poder de compra também, né? A gente tem um SIC, que é um sistema integrado de compras, que a pessoa compra ali, ela vai comprar como se fosse grande, né? Ela sozinha fica complicado. A nossa rede ela tem um valor muito acessível de mensalidade. Então por isso a gente cresceu muito também. Porque a gente não quer cobrar alto de ninguém, a gente não quer ser mais um peso. Entendeu? A ideia é auxiliar e não dificultar. Auxiliar e não dificultar. A gente tem despesa, então a gente cobra uma mensalidade muito baixa. Né? Para vocês terem uma ideia de valor, eu não posso falar o valor aqui. Mas a nossa rede, ela cobra um valor justo, eu acho. Por isso que quando eu fui conversar com o Magela, foi uma das principais coisas que eu falei com ele. Eu falei, Magela, eu quero montar uma rede com valor justo, não quero que ninguém seja explorado. Então a gente montou essa rede lá, a gente fez e está crescendo desse jeito. E eu tô feliz pra caramba. Por quê? Porque o que eu faço política, eu estive em Manaus agora, né? A gente foi em Manaus, rodou loja em Manaus, mas eu não fui pro interior do Amazonas, porque o interior do Amazonas é complicado. O acesso é complicado, eu tive em Presidente Figueiredo, que é uma cidade fantástica, que tem um tanto de cachoeira, lá fica 100 km de Manaus, só estive lá. E agora, no Pará, a gente andou muito. No Pará, Nanindeu, né? A gente foi em Santa Maria do Pará, a gente andou muito, visitou muita loja no Pará. E interessante do Pará, a gente montou um escritório no Pará agora. Inclusive o Matheus está lá. O pessoal do Três Corações é até apavorado, porque ele é de Três Corações. O Matheus está lá em Belém. Porque lá no Pará, as lojas independentes são muito fortes. Muito grandes as lojas lá. Eu achei interessante a cultura lá. A farmácia é um ponto de compra das coisas, as pessoas vão comprar tudo nas farmácias. É um mercado. É um mercado, as farmácias são fantásticas, é um farmácia muito grande. Então eu vi muito potencial no Pará. Não só no Pará, mas no Maranhão, no Amapá. Então a gente montou um escritório em Belém para cuidar de tudo, toda a região norte do Brasil. E a gente se associou com umas pessoas grandes lá do ramo, e eles vão expandir muito a gente lá. A gente quer crescer muito no Maranhão, no Piauí, no Pará, e a gente vai montar o escritório ano que vem em Goiânia. Para crescer o Centro-Oeste. É Mato Grosso do Sul e Goiânia, e Goiás. E Tocantins. A gente está crescendo desse jeito. Mas é no ramo que eu quero. Por isso que eu afastei um pouco do varejo de farmácia.
porque eu quero viajar com a rede. Dá aquelas palpites de loja. Ô, fulano, acende a luz. Ô, fulano, Limpa o chão. cadê as promoções? Você quer chamar a gente que jeito? Pinta a loja. Você quer, pinta a loja, pô. Passa uma tinta nessa loja. A loja tudo precisando. Olha, tem uma infiltração ali. Para do céu. Para com isso, né? E a gente vai dando palpite, né? É claro que a gente chega, não é dando palpite, é claro, não é assim, não. Não é né? assim, não, né? É com toda a educação. É e com o toda, pé na porta. e toda, Devagar é homem. toda a malabaria. Você voltou da morte, mas teu peito não é de ferro, não. Vamos devagar. Peito de aço. É seu peito de aço. Só o Rubinho, eletricista, que vem de aço. Tomou um tiro, não morreu. Mas o que eu falo pra você é o seguinte, a gente ajuda muito, né? Isso ajuda muito por causa dessa visão que a pessoa tem de não ver a loja dela. Que ele tá tanto tempo ali entrando e saindo, que ele não vê a loja dela. Não muda a visão, né? Sim. Pra ele ele incomodou. E ele tá perdendo o mercado, porque ele fala assim, mas não sei o que. Ele fala assim, cara, quanto você vendeu o ano passado em janeiro? Puxa pra gente. Quanto você vendeu o mês passado? Ó, você tá perdendo o mercado, você tá vendendo 20% a menos, um ano pro outro. Então você tem que chacoalhar, cara. E é assim. Eu sou da seguinte teoria: se é pra morrer, toca o enterro. Filho. Tem jeito, o nego tá dando remédio, eu vou dar também. O nego tá fazendo, eu vou fazer isso também. Se é pra morrer, toca o enterro, vamos morrer todo mundo. Mas eu não vou morrer sem lutar. Isso eu não vou. Eu não vou morrer sem trabalhar. Eu não vou entregar de graça. Pode, não esquenta a cabeça, não. Vou meter o pau. Eu falo isso pra eles. A região do Centro-Oeste, acho que você vai gostar bastante. Minha família mora lá e eu acho que lá ainda tem essa visão que a farmácia é o centro de saúde que você falou que era no início. Porque agora ainda tem um acesso a médico melhor, mas eles confiam, a população confia muito no farmacêutico, naquela farmácia que é a farmácia raiz da cidade. Então, é uma região bem interessante e a farmácia é muito forte lá. É, muito forte, muito forte. Nós já conhecemos bem a região Centro-Oeste. A gente vai muito lá. A gente vai muito lá por causa dos laboratórios que ficam lá, né? O Teuto, o Neoquímica fica lá, a gente vai muito lá para visitar os laboratórios. Mas a gente também vê muito lá. Só que mas pro ano que vem, eu acho que esse ano não vai dar, porque o escritório de Belém tá dando muito trabalho. Então eu falei pros meninos, não adianta abraçar o mundo. Eles estão louquinhos para abrir o escritório de Goiânia. Mas eu falei, vamos guardar. Eu acho que no final do ano já dá para montar um escritório em Goiânia. Porque a gente tava pensando em Cuiabá, mas eu falei pra gente, Goiânia é muito mais desenvolvido, assim, no sistema. Qual o sistema? Não é que Goiânia é maior que Cuiabá ou mais desenvolvido que Cuiabá. Goiânia, os diretores de laboratório da região Centro-Oeste moram tudo em Goiânia. Então, eles cuidam de toda a região Centro-Oeste. Então, e a gente tem muito para crescer ali. A gente vai muito para lá. A gente vai ajudar muito ali, vai crescer muito lá. E você falou também da importância de estar hoje na Febrafar, né? Que é a Federação Brasileira de Redes de Farmácia, né? De farmácia de varejo, etc. Como que você conseguiu esse contato, você ingressar lá, né? Como você ingressou lá? E qual foi o impacto da Febrafar, especificamente na administração, tanto da sua farmácia quanto das redes que você está tocando? A Febrafar começou desde a Y-Farm. A Y-Farm era afiliada à Febrafar. Aí eu consegui uma convivência boa com o Edson, com o Neto, né? Lá dentro, né? São os fundadores, né? Fundadores da Febrafar. E quando eu montei a Liga Farma, eu já entrei na Febrafar, né? Hoje não entra mais, assim, rede desse jeito. Naquela época, entrei na amizade. Hoje tem que ter um questionário lá de 250 páginas, é bem difícil do mundo. Mas entra, é difícil de entrar, é o Enem. Aí, tal, né? É fenomenal a Febrafar. A Febrafar aconteceu o seguinte com o Geraldo Magela, ele é muito grato por causa disso. A mim, por causa disso. Porque eu sempre falava pra ele, Magela, você não tá na Febrafar, você não é ninguém. Você não é ninguém, Magela. Você tem tua rede, tudo. A Febrafar tá te chamando, vai pra Febrafar. Não sei o quê. Vai, você vai ser outra pessoa, a tua rede vai ser outra rede. Você vai receber um monte de informação, um monte que precisa pra você passar pros teus associados. Aí o Magela entrou, e a rede dele mudou da água pro vinho. A rede dele transformou. E toda vez ele falou, foi o Bento que falou na minha cabeça pra entrar na Febrafar. Então a Febrafar é importante demais para as redes. E dá muita informação, dá muito treinamento. Muito treinamento, e a gente passa isso para as lojas, né? Porque o que eu acho fantástico na Febrafar é o pensamento da farmácia daqui a 5 anos. Sempre tem isso lá. Daqui 5 anos vai ser assim. Eles têm uma visão de mercado de futuro. E é uma visão tão assim, empírica, assim, no ponto de vista do dono da loja, que ele tem que olhar a loja dele. Como é que vai estar a minha loja daqui a 5 anos? Eu sempre penso desse jeito, né?
Não tô pensando mais, agora eu vou deixar pra vocês pensar isso aí. Mas eu sempre olhei minha loja, eu sempre fui preparando ela pro futuro, né? Eu sempre fui sempre inovando para poder... Sempre olhando para frente, né? Assim. Você tem que ver tua loja, minha loja daqui a 5 anos, como é que ela vai estar? Como é que vai estar o mercado de farmácia? Né? Várias lendas que não sei o que, não vai ter remédio, vai ter entrega de remédio. Então, mas quem vai comprar remédio para entregar no outro dia? Não tem esse negócio de ter internet, não, é remédio, é balcão. É balcão. Eu sempre falo uma coisa, que esse cara que tem uma farmácia, que ele é farmacêutico, ele tem um ponto num bairro, e ele tem uma farmácia, que ele trabalha ali, ele trabalha com a família dele, ou com poucos funcionários, esse cara nunca vai acabar. Ele nunca vai acabar. Pode vir o que for, pode montar uma rede grande do lado dele, do lado esquerdo, do lado direito, ele nunca vai acabar. Esse cara que trabalha ali, porque as pessoas reconhecem nele lá no bairro. As pessoas sabem que pode ir lá nele, que ele tem um remédio. Tem confiança, né? Tem confiança nele. Então, ele tem a despesa pequena, ele é farmacêutico, ou então dá emprego para um farmacêutico, que não é muito caro para ele, não é muito dispendioso para ele. Esse cara nunca vai acabar. Então não precisa ter medo, é só trabalhar muito. Olha, eu falo sempre, as coisas feitas com muito capricho nunca acabam. Tem que ser caprichado. É que nem a rede. É que nem você vê as novelas da Rede Globo. Você viu o capricho que é aquilo? Faz 50 anos que tem novela na Rede Globo, 4 novelas por dia. É o capricho da coisa bem feita. Eu sempre falo isso, quando vou dar um exemplo de coisa caprichada, eu falo naquilo. Olha a programação que tem que fazer. Uma novela tem que estar no meio, a outra tem que estar começando. Né? Para ilustrar para vocês o tanto que é capricho. Olha a programação, olha a logística, tem que ser isso. Né? Contratar todo mundo, já começar. Porque se não começar uma no meio da outra, a hora que a outra acabar, né, já tem que estar um tanto de coisa gravada. Né? Então eu falo isso, eu falo questão de capricho. O negócio que é caprichoso nunca acaba. Caprichado nunca acaba. Então a sua loja tem que estar sempre muito bem caprichada, muito bem arrumadinha. É isso. Entendi. E aí teve esse impacto positivo na Febrafar, e hoje a tua paixão mesmo virou essa questão da consultoria, né? E o que você está vendo mais, assim, dessas questões de consultoria, quando você vai visitar uma farmácia? O que você está vendo que está faltando, né? Para os farmacêuticos, para os gestores de farmácia em geral, o que está faltando, assim, para eles conseguirem realmente girar esse lucro, dar essa lucratividade toda, para poder, né, ver aquela coisa crescer? Eu acho que é mix. Mix? Mix de produto. Eu acho que... Pontua assim, é um mix. Se tiver um bom mix, a chance de ter uma lucratividade maior é maior. É maior. E de atrair mais gente também. Você atrai mais gente, né? Não tem como você ver uma farmácia hoje que não venda doces, que não venda salgados, que não vende uma loja que tem uma parte de alimentos grande. Não existe farmácia hoje sem isso. Uhum. Você vai nas lojas lá de Belo Horizonte, estive lá semana passada, você vê aquilo, você pira, né? Tem coisas absurdas ali de doce, essas coisas. Tem coisa de quanto é gosto, né? Então, eu sempre aconselho, farmácia tem que ter um ponto maiorzinho. Tem que ter para ter mix. Porque aí você faz os geradores de tráfego, que são aqueles produtos que a gente falou, leite, fralda e tinta de cabelo. Tinta de cabelo. Isso aí às vezes dá lucro negativo. Você só precisa chamar freguês, chamar clientes, gerar tráfego na sua loja. Mas você tem que ter o mix para poder salvar. A estratégia da salvação. Então, você tem que ter um mix. Não adianta você ter uma loja que tem perfumaria para dentro do balcão, produto segregado, que a gente fala. Todo produto não tarjado numa farmácia, que hoje tem muitos remédios não tarjados, ele tem que ficar do lado de fora do balcão. Tem que ficar do lado de fora do balcão. Todos eles têm que ficar do lado de fora do balcão. Sem exceção. Se não tem tarja, não pode ficar do lado de dentro do balcão. Então, para as pessoas que estão passeando na sua farmácia, para ela ver, e às vezes ela mesmo compra por estímulo, né? Uhum. E você tem um bom funcionário também que oferece, né? Isso aí tudo é feito com metas, né? O funcionário tem que ter meta para vender isso, meta para vender aquilo. Então, ele tem que estar sempre oferecendo, né? Uhum. Uma vitamina, um negócio e tal. E outra, esse negócio de mix é uma coisa importante. Outra coisa é layout da loja. A loja tem que ter um layout, uma criação de layout. O que é o layout? Onde a pessoa circula. Tipo, os medicamentos têm que ficar no fundo da loja. 90% das pessoas que vão entrar na loja é para comprar medicamento. 90%. Então,
ela tem que atravessar a tua loja. Ela tem que ir no fundo da sua loja. Né? E o caixa na saída, pra ela passear na volta. Pra dar toda essa volta mesmo e E vendo. no caminho tem um caminhão de coisa pra ela ver. Né? Se possível, ela passear, né? Mesmo dentro da loja. Dá Mesmo. pé. Com uma cestinha na mão, né? Que Vai ela pegou pegando. uma cestinha lá, né? No balcão, com um remédio dentro. Com uma comanda. E ela pode colocar e já fala pra ela, pô, só que se a senhora quiser, já põe na cestinha que no caixa inclui. Não precisa passar em lugar nenhum. Então, isso é importante. Layoutização também, né? Modernização, hoje, isso não é difícil de você conseguir essas informações. Se você estiver numa rede, a turma passa para você, na consultoria, a turma passa para você. Né? Na nossa consultoria, falando da minha consultoria, né? Ela por um valor irrisório, ela te ajuda nisso aí tudo. Entendeu? Layoutização da loja. Já vem tudo pensado, Tudo né? pensado para você usar na sua loja. Entendeu? Né, com gente que já é capacitada para isso, né? Porque a gente às vezes... Por que a gente contrata um arquiteto? Porque isso aqui pobre não tem gosto, né? Você tem que contratar um arquiteto, alguém que sabe, porque o pobre não tem gosto. Você já nasceu, né, gente, não tem gosto, então você tem que contratar alguém. Já nasceu. A gente já nasceu no meio das coisas ruins. Como é que você vai gostar das coisas boas? Não tem jeito. Então eu sempre sou a favor de você contratar alguém, né? Uma layoutização, mas a gente tem isso na rede. Quando você contrata a rede, você já tem isso na rede. A gente já tem um profissional de layoutização, um profissional para fazer a fachada da sua loja. Entendeu? Fachada importantíssima, claro, iluminação, tá bonita, né? Tá sempre investindo em fachada e tal. Então, há certas coisas, né? Farmácia não dá certo. Eu sempre falo isso, escolha do ponto. Existe um programa hoje que você vê direitinho se o ponto é quente ou não. Entendeu? E a gente tem esse programa lá na minha rede. Esse programa, ele custa uma fortuna por mês pra gente. Só que pra você é de graça. Então, você manda o ponto que você vai abrir uma loja. Eu vou falar pra você, olha, esse ponto aqui não serve. Porque ele já põe se o ponto é vermelho de movimento de gente, se tem alguma coisa, se tem muita loja perto, se tem muita rede perto, se tem isso, tem aquilo. Ele fala pra você. Não adianta você montar uma farmácia em lugar mal frequentado, perto de lugar mal frequentado. Do lado de um bar mal frequentado. Do lado, entendeu? De uma coisa assim, um lugar ruim. Não adianta você montar farmácia num lugar assim. É que nem eu falo pra você, que farmácia é lugar de confiança. Então a pessoa quer ir lá e tal. Então uma senhora não vai ficar passando no meio de boteco para comprar remédio teu. Então tem que ser muito bem pensado. E a gente ajuda você a escolher até o ponto. Esses dias uma pessoa ia abrir uma farmácia em Poços de Caldas e ele achou que era um pontaço, porque era num posto de gasolina. E a gente tirou ele de cabeça. E ele acabou não montando lá, não. Montou em outro lugar que a gente já falou com ele. Falou pra ele, ó, esse aqui, ó, mas nós levamos ele lá em Varginha e mostramos pra ele no computador. Olha aqui pra você ver. Esse aqui não passa ninguém a pé, você tá morto aqui. Aí ele percebeu que tava errado. Tava errado. Porque não adianta você vai ser sistemático contra a máquina. É que nem você desafiar a calculadora é que nem você tem uns amigos meus que vai viajar, ele desafia o Waze. Não, o Waze tá mandando. Não, vira aqui não. Eu conheço. Vamos virar aqui. É melhor. Se ele tá mandando virar aqui, desafia o Waze. Não, eu sei um caminho, sabe nada. Vamos virar aqui. Fica quietinho, vamos tocar a máquina aqui. Então a máquina pensa, tem muita máquina pra pensar pra gente, né? Então a gente tem todos esses programas. Então, toda essa infraestrutura já pro farmacêutico novo, né? E para quem tá querendo abrir uma farmácia agora, né? Você já deu a dica principal de que é entrar numa rede, mas qual seria a outra dica, assim, pro cara que tá começando agora? Ele vai abrir. Se ele recém-formado, primeira coisa, pedir para fazer um estágio numa farmácia para ele aprender. Porque ninguém nasce sabendo e não se aprende assim. No negócio, assim, não, na verdade, você aprende no negócio. Quem nasce grande é filho de elefante. Entendeu? Você tem que nascer pequeno mesmo. Você vai aprendendo com o negócio e vai crescendo. Mas se você puder fazer um estágio com alguém que tem uma farmácia já, que é um cara bem sucedido, eu acho interessante. Se você só saiu da faculdade. Se você já trabalhou numa farmácia, é claro que você já tem gabarito para isso. Mas se você só saiu da faculdade, e eu aconselho todo mundo que saiu da faculdade a montar uma farmácia mesmo. Entendeu? Não tem que trabalhar de empregado pra ninguém. Porque essas redes aí, grandes redes aí, são umas exploradeiras. Tem rede que não dá nem água pra pessoa beber, não dá nem café, não dá nada. Entendeu?
Diferentemente da minha farmácia, quando damos almoço, faz janta lá. Tem uma irmã minha louca que faz janta todo dia. Compra salsicha, não sei o quê. Faz muito salsicha. Macarrão. A gente toma café. Os cafés nossos lá é os melhores do Brasil. Tem rosca, tem pão de queijo, biscoito. Nós lá é assim, nós é pra comer. Então, é o seguinte, tem rede aí que não dá nem café a pessoa beber. A pessoa ganha pouco e ela tem que sempre beber café na rua. Quer dizer, ela gasta pra tomar café. É uma coisa absurda, mas tem. Isso aí tem. Então eu aconselho todo mundo que tem essa vontade aprender e montar a farmácia. Não é um bicho de 7 cabeças, é claro. Você tem que estar disposto a trabalhar. E você vai virar um escravo por alguns anos. Olha pra vocês terem uma ideia, quando eu montei minha farmácia em 1992, eu tive meu primeiro funcionário depois de 6 anos. Nossa Senhora. Meus irmãos trabalhavam comigo, mas eram novos, né? Mas eles trabalhavam comigo. Mas eu fui ter meu funcionário depois de 6 anos. Então eu trabalhava 24 horas. Eu não tava na faculdade, eu estava na farmácia. Então, e eu fechava às 10 horas da noite. Eu abria 8 horas, eu fechava às 10 horas da noite. 9 horas, eu gostava, adorava ficar lá também, né? Mas aí, até meus meninos eu não vi crescer muito por causa disso. Né? Depois que eu nem vi crescer direito. Eles cresceram, eu nem vi. Agora eles já estão tudo bebendo cerveja. Agora eles estão tudo. Agora não adianta. Agora eles não querem andar comigo mais. Aí, mas nós andamos, mas você dá muito trabalho. Aí acontece o seguinte: então você tem que estar disposto a trabalhar, porque é uma escravidão. É uma escravidão, às vezes você tem que trabalhar domingo, sábado. Mas você tem que, se você gostar, é o caminho. Então, bom demais aí. E assim, você falou que trabalhou maior parte, né, num balcão assim. Qual que são, assim, as melhores histórias que você tem aí de balcão pra você contar pra nós? Daquelas bem assim... Cabeludas ou não cabeludas? Cabeludas, não cabeludas, as minhocas. Tinha muitas, cara, muitas. História demais, muita coisa aconteceu. Tem a história do supositório. Essa do supositório é sensacional. O velhinho, engraçado demais, aquela do supositório, essa é tradicional, né? Que o velhinho chegou lá na farmácia, né? E eu tava no balcão e o balcão tava cheio. A minha farmácia tinha muito movimento. Lá perto do cemitério, ela tinha muito movimento mesmo. E ele chegou, assim, né, com né, assim, com a garganta. Engasgado. Assim. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou, não, Bento, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de falta de ar. Tem um trem tá lá, o que aconteceu? Aí ele levou a caixa de remédio, era uma caixa de Voltaren expositório. Aí ele falou assim, não, aquele remédio que você me deu, eu tomei ele. Eu falei, nossa, o senhor tomou um remédio? Tomei. Eu falei, então peraí. Aí eu fui lá, peguei um gole de café quente lá na farmácia, né? Tinha uma garrafa de café, dei pra ele tomar. Ele tomou aquilo, aliviou na hora, porque o supositório é vaselina, né? A vaselina derrete, né? Aí ele sentiu aquele alívio, falou assim, nossa, mas que é isso? Graças a Deus, você é santo mesmo, você cura mesmo, você é bom. Eu tava morrendo. E a farmácia cheia de gente, né? Aí eu falei pra ele, não, o senhor tá errado, esse remédio não é pro senhor tomar, é pro senhor, né, enfiar. Ele falou, nossa senhora, meu Deus do céu. E a farmácia, todo mundo rindo, né? Rindo. E ele também morrendo de rir, né? Mas é muita coisa, né? É muita história, assim. Né? A mulher que deu amoxicilina pra criança beber em pó, né? Abriu o vidro, não era pra colocar água, ela deu amoxicilina pra criança. Nossa pelo amor de Deus. Nossa, tinha cada caso, cara, muito. Escrito o nome de remédio errado, né? As pessoas escrevem muito o nome de remédio errado, né? A gente tem que adivinhar, né? A gente tem que adivinhar até a receita do médico, né? E aí você tem, né? Muita história. E a saudade do balcão não voltou ainda não, né? Não. O balcão faz parte da minha vida, né? O balcão faz parte da minha vida, mas eu tô gostando bem de ficar longe do balcão. Eu tô tendo mais tempo, né? Eu tô trabalhando só até 6 horas, coisa que eu nunca fiz, né? De uns tempos pra cá eu tenho trabalhado só até 6, no máximo 7 horas da noite. Eu já saí da farmácia. Eu sempre saí da farmácia às 10 horas da noite. Sempre saí às 10, né? E agora eu saí 6 horas, 7 horas já tô liberado. Eu não tenho horário pra cumprir, não tenho horário nenhum pra cumprir mais. Então, né, terminei de pagar minhas contas lá. Eu tô no financeiro da loja ainda, né? Mas eu tô já vou passar pra eles no mês que vem, porque eu vou ficar 30 dias fora. Eu vou viajar com meu sócio, com a Magela. Ele me chamou para fazer uma viagem grande com ele, 30 dias, eu vou com ele. Então eu vou ter que passar o bastão, né? E conforme for tocado, eu não volto mais, nem pro financeiro, né? Eu vou pra rede, eu vou ficar só viajando com a rede, que é o que eu quero, que é o que eu gosto de fazer. E assim, né, dentro desses teus 30 anos, assim, de gestão de farmácia, tanto de varejo e agora na rede, assim, quais foram as dificuldades que o senhor teve para poder chegar onde o senhor chegou? Qual, assim, essas dificuldades que o senhor teve que enfrentar e como o senhor conseguiu superar elas, né? Dentro desses 30 anos, assim. Uma das maiores dificuldades que o senhor teve ali.
Cara, é a falta de dinheiro pra pagar boleto. Tem mês que você não tem. Tem mês que você passa perto. E você acha que o mundo vai acabar. Tem época que você fica desesperado. Principalmente imposto, né? E naquela época, mais pra trás, quando você ganhava muito dinheiro, você não tinha esse problema. Mas de uns tempos pra cá, de 2014 pra cá, o negócio ficou mais difícil. Então, eu acho que a pessoa tem que pensar assim, isso não é problema. Tem mês que dinheiro tem mês que dinheiro não tem. Entendeu? Eu acho que tem mês que é mais folgado, tem mês que é menos folgado. Então tem dia que você fala assim, puta merda, mas que cacete de agulha, hein, cara? Não vai entrar nada. Nossa, cara, principalmente em janeiro, assim, entendeu? E você fala assim, puxa, e às vezes você não tem uma reserva. Eu sempre tive reserva, sempre tive. Eu sempre guardei um dinheiro à força, que nenhum economista vai te falar isso. Interessante, é a coisa mais burra do mundo. Mas deu sempre certo. O que eu fazia? Olha isso aí que doideira, dá um exemplo aqui. Quando eu ganhava um dinheiro e ele sobrou, eu punha na poupança. Ganhando ali 1%, né? Não é nem isso, às vezes. 1%. Mas aquele dinheiro que eu tirava, ele não voltava mais para a farmácia. Aí eu passava perto com cheque especial, pagando 15, mas não pegava o dinheiro, tava dando um só de renda. Olha que burrice. Mas eu fiz muita poupança forçada, assim. Aí eu acertava aqui. Tirava porque ali. no começo do mês sobra um dinheirinho na conta, mas no final do mês o trem vai apertando, vai arrochando, né? E foi piorando cada vez mais isso aí, essa história. Então eu acho que o maior sufoco do dono de farmácia, de dono de pequenos comércios em geral, é às vezes não ter dinheiro para pagar os papagaios que tem. Você já pensou em desistir? Não. Quem manteve essa inspiração em você? Foi da minha mãe, né? Não posso falar dela que vai chorar, então... É muda de assunto. Senão vai todo mundo começar a chorar. Então, minha mãe era muito forte, uma pessoa braba. Minha mãe era braba. Ela que deu o pontapé inicial, né, em tudo. Minha mãe que montou a farmácia. Minha mãe começou a pôs eu pra trabalhar com 8 anos de idade. Certa vez eu falei pra ela, por que ela fez isso? Né? Por que a senhora fez isso? Pôs eu pra trabalhar tão novo. Ela falou, olha, o que você virou? O tanto que foi bom pra você. Ela falou, só o que você virou? Olha pra você ver. A avó Maria era pegada mesmo. Você é forte, você não aguenta. Quando eu comecei a construção do prédio, caiu uma casa. Todo mundo achou que era meu fim, né? Caiu uma casa lá. Depois você vai mexer com a pessoa igual eu mexi. Né? Eu comecei a fazer meu prédio lá na esquina da rodoviária, do fórum. Caiu a casa das Vilelas, no buraco lá. Nossa Senhora. Todo mundo falou, agora ele tá Agora fudido. quebrou mesmo. Ele veio lá do fundão do cemitério, quis fazer um prédio aqui na praia. Agora ele se fudeu. É bom pra ele aprender. Porque pra gente, pra torcer contra você, é do caminhão, né? Tem de carreta, né? E aí eu falei... Eu mesmo achei que era meu fim, você acredita? Falei, agora você falou que agora... Eu falei, não, agora você dançou. Isso foi mais ou menos quando? Não, isso foi em 2008. Foi mais ou menos isso. Eu não tinha 10 anos de idade. Nossa Senhora. O pai chegava lá em casa, eu lembro direitinho. Nossa, ele chegava lá em casa. menina do céu. Mas, puta, ele chegou lá em casa na hora do almoço, você não vai acreditar, passando minha mãe. Caiu a casa das velhas. Puta que pariu. Como é que nós vamos fazer? E não sei o que. Eu achei que era o meu fim, mas eu mesmo achei que era o meu fim, sabe? Tanto é que eu fiz uma promessa de pena Aparecida do Norte. Eu fui. Paguei a promessa. Isso tudo tá nesse livro, né? Nos Vitoriosos. Eu contei essa história aí pro meu amigo lá de Muzambinho, e ele colocou no livro. Essa história é uma história que... Eu tive uma sensação na minha vida, quando eu paguei a promessa, quando eu cheguei na Aparecida do Norte, que eu cheguei a pé lá, que era um desafio muito grande pra mim, né? Eu paguei em 2008 a promessa. A casa caiu no dia 23 de novembro de 2007. Eu sou bom pra guardar a data. E em abril de 2008 eu já fui, porque as velhinhas já mudaram pra casa de volta. Reformei a casinha delas, ficou linda, elas voltaram pra casa. Hoje o terreno é meu, elas venderam pra mim, na época, depois. E eu reformei a casinha delas, ficaram tão satisfeitas. Elas teve que sair de lá, né? E eu vi aquele relógio de parede dela, antigo, dentro do buraco, quebrado. Nossa Senhora. Nossa, Os remédios delas e as roupas delas misturadas com barro. Falei, não. acabou. E chovia igual nessa época também. Nossa, falei assim, gente, agora é meu fim mesmo. Agora a tua casa caiu. Aí eu fui trabalhando e o prédio foi subindo. E o próprio prédio foi subindo, foi vindo de escola pra casinha delas. E foi formando a casinha delas. Em 4 meses elas voltaram pra casa delas. Totalmente. Tinha caído um quarto e tinha caído um pedaço do outro quarto. E elas estavam almoçando. A hora que caiu foi meio-dia, era hora de almoço. Graças a Deus que elas estavam almoçando na sala.
Nossa. Na cozinha, na sala. Mas eu reformei a casa todinha delas, né? Todinha por dentro. Fiz tudo, coloquei, modernizei, coloquei janela nova na cozinha pra ficar mais claro e tal. E mandei laquear de novo. E ficou linda a casinha. Muito feio. Eu fui na Aparecida a pé. E aqui que eu quero contar pra você a sensação que eu tive. Quando eu cheguei na Aparecida, na paróquia, na matriz antiga, que a gente chega na matriz antiga, né? Lá em cima, lá no centro. Cara, a sensação que eu tive é que eu tinha sido campeão da Copa do Mundo. É a mesma sensação. Dá quantos quilômetros aqui lá? 380. Nossa A pé. senhora. Não, 280. É 280 300, a pé. 300 quilômetros. Isso. A pé, nós gastou 7 dias. Eu tenho vários amigos que foram comigo naquele dia. Os caras me ajudaram, esperaram eu, porque eu demorei mais um pouquinho, que eu ficava pra trás. Porque eu era gordinho, mesma coisa que eu sou hoje. Né? E eu achei que eu não ia conseguir, eles foram me empurrando. Eu queria agradecer a meus amigos lá naquela época. E eles me ajudaram. Quando eu cheguei lá na Aparecida do Norte, eu liguei pra minha mãe até. Falei pra ela, tá pago. Porque a minha promessa, tinha 2 coisas que tinha nessa promessa. Eu não podia comer carne e não podia beber bebida alcoólica. Porque meus amigos estavam bebendo. Aí eu falei, não posso. Então chegou lá, a primeira coisa que eu fui comer carne, que eu tava contra comer carne. Já foi sem combustível, né? Aí fui sem combustível, comi só comida sem carne. Mas fazia parte da minha promessa. Mas eu fui campeão da Copa do Mundo. Então, tudo isso foi... Eu nunca me abalei. Juro por você que eu perdi muita noite de sono por muita coisa. Muita coisa. Muita coisa me tirou o sono. De preocupação. Com conta. Conta pra pagar. Me tirava o sono. Por quê? E o Lucas falou um negócio no começo importantíssimo. A minha farmácia é o mesmo CNPJ. O que quer dizer isso? O mesmo CNPJ que eu abri. Quer dizer que eu nunca tive que mudar de CNPJ. Quando você muda de CNPJ, é coisa que você deixou pra trás. É gente que você não pagou. Você dá uma zerada ali, entendeu? Entendeu? Que aí o cara vai imposto que você não pagou. Não quer dizer que todos são assim, mas a maioria são assim. Quando eu vim com o meu CNPJ até hoje, há 30 anos depois, a farmácia abriu no dia 16 de março de 1992. Então, dia 16 de março agora faz 31 anos. Eu tive que ir no cartório do Vanderlei, o Vanderlei do cartório era vivo, o Vanderlei Manso. E ele que digitou até a minha emancipação, também o meu pai. Você tinha 21, né? 20. Não, eu tinha 19 e só podia abrir empresa com 21. Na época era hoje, esse aqui já tinha 3 empresas quando era criança. Aí o que acontece é o seguinte, eu emancipei, né? Fui no cartório e tal. Eu abri a farmácia, tinha 19 anos. O que eu tava falando mesmo? Do mesmo CNPJ, ter 30 anos. Isso aí. Isso é importante. O mesmo CNPJ quer dizer que eu nunca dei 1 centavo de prejuízo para ninguém. Nem de imposto e nem de duplicado. Porque no nosso ramo de farmácia tem um problema gravíssimo. Se você não pagar um fornecedor, o outro não te vende. Porque é tudo interligado. Se você não pagar fulano, cicrano não te vende. Então, você tem que pagar todo mundo. Se você deixar de pagar, goodbye, porque você está fora do mercado. Porque se faltar medicamento na sua loja, a pessoa não volta mais. Ela vai uma vez e ela te perdoa. Não tem hoje, coitado. Beleza, não, tá tranquilo. Ela vai a segunda vez e ela não acha. Na terceira ela não volta. Porque ela fica com dó de você. Não, eu vou lá, coitado. As prateleiras estão vazias. Se tiver um produto só na prateleira, um shampoo só, ela não leva. Tem que ter bastante. Porque se eu levar, vai fazer falta na prateleira dele, vai ficar vazia. É a coisa mais triste do mundo. Parece que quando você tá no beira do poço, você vai caindo mais. Mas não é culpa do pessoal, o pessoal fica com dó. Então, se você não pagar os fornecedores, você não tem medicamento. Então, isso é importantíssimo. Então, a minha farmácia tem 31 anos com o meu CNPJ, o 1031. O 1031 e a filial é 2012, final. Então, eu nunca dei prejuízo. Então, o compromisso de pagar as contas era muito na minha cabeça, assim, entendeu? E às vezes no dinheiro não dava, e aquela coisa, e eu falava, não, vamos embora, vamos pagando, e vamos entrando em cheque especial, e vamos pagando conta, e vamos isso, e vamos aquilo. E ao mesmo tempo, eu ia melhorando meu patrimônio, comprando terrenos, comprando coisas, né? Isso apertava também, né? E a gente amealhou um considerável número de imóveis, um pouco de coisa. Porque a gente ganhou, na época boa de ganhar dinheiro, a gente ganhou dinheiro e a gente guardou. De 10 anos pra cá, a gente não comprou nada.
Uhum. 10 anos antes a gente comprou alguma coisa. Então, eu acho que isso é o que mais me preocupou. Foi boleto. Boleto foi a principal preocupação. Uhum. E assim, né, pra gente... pra você, assim, você teve a experiência do Covid, né? Pra quem não sabe, o pai ficou internado, ele deu uma voltinha do lado de lá, bateu na porta do céu, São Pedro mandou ele voltar, né? A gente conseguiu arrumar o aparelho ECMO. Como que você mudou essa mentalidade? O que mudou nessa mentalidade pós-Covid? Assim, dessa questão. Você já tinha falado que era a questão do trabalhar, né? Que você estava trabalhando muito, esforçando muito e tal. Mas o que mudou, assim? A principal coisa que você fala assim, ó, hoje a chave, foi a virada de chave do pós-Covid, assim, dessa sua experiência de quase morte mesmo. O Covid foi muito brabo pra mim, né? Foi uma coisa. Porque eu peguei Covid, por um dia eu não tomei vacina. Um dia só. Por quê? Eu estava em São Paulo na quinta-feira. Na quinta-feira, estava aplicando vacina aqui em profissional de saúde, aqui em Alfenas. Inclusive, minha mulher tomou, ela é psicóloga, ela tomou. E ela falou para mim assim, vem para cá. Eu cheguei na sexta-feira de São Paulo, eu não tinha nada de Covid. Cheguei na sexta-feira, acabou a vacina. Tinha acabado a vacina, beleza. Segunda-feira eu fui... E tinha uma diretriz, não sei se foi do promotor ou da Secretaria de Saúde Estadual, que não era para aplicar em profissional de saúde mais. Era para privilegiar velho, pessoa de idade. Aí eu perdi a vacina por um dia, eu não tomei vacina. E o meu sócio lá de Passos, lá não tinha problema, lá tinha vacina aplicando no profissional de saúde à vontade. Ele falou, vem para cá que você toma vacina aqui. Eu falei, não vou mexer com isso não, vou ficar por aqui mesmo. Chega aí, eu vou tomar uma vacina dos outros, eu não quero também. Mas aí isso aí foi... Aí eu peguei Covid dali... Quando começou isso aí, dali 15 dias, foi eu peguei 19 de Covid. março. Foi 19 de março, era dia de Só São que eu não José. tinha nada. Aí eu comecei a fazer um tratamento com azitromicina, que eu fui no médico e tal. Ele falou, toma azitromicina. Eu não tinha nada. Não tinha nada. Deu o 9º dia, eu falei, tá acabando o Covid. Eu tô escapando do Covid. Mas uns 5 dias eu tô... Tá livre. Zero. Tô livre do Covid. Nesse 9º dia, eu senti um pouquinho de falta de ar. A minha mulher é muito, muito preocupada, né? Muito preocupada. Já entrou em desespero. A minha mulher falou, eu falei, não, tô com um pouquinho de falta de ar, assim, cansaço. Ela falou, vamos lá no médico. Chegou no médico, o médico falou pra mim assim, vão ter que te internar, você tá com o pulmão tomado, mais de 50%, 60%. Falei, caraca. Ela fez a tombo, né? Uhum. Aí fiquei internado. Aí no primeiro dia, eu fui piorando muito. Do primeiro dia pro segundo dia. Muito rápido. No terceiro dia. E assim, muito rápido. Assim, uma coisa assim. E aí ela media com oxímetro, assim, baixando a oxigenação muito, né? Aí chegou, ia mandando ficar plonado. E eu, plonar que jeito, gordo desse jeito, né? E pronava, não adiantava nada. Ela falou pra mim assim, eu lembro do dia que ela falou pra mim assim, eu vou ter que te entubar. Doutora Daniela. Eu falei pra ela, se você me entubar, eu vou morrer. Né, porque ele tava terminando de pagar a rede ainda. Aí antes dele entubar, ele mandou mensagem assim pra mim, ó, tá paga. Você não precisa se preocupar não, tá paga. Ele tava pagando a rede. Já Olha pra você rede. ver. Eu tava, aquela rede que a gente comprou cara, era metade que eu tinha que pagar. Então eu tinha pago, na sexta-feira eu tinha pago a última prestação. Que era um dinheiro grande, eu tinha mandado pra ele. Falei, tá pago, viu? Não preocupa não. Preocupa falei, não, beleza. que eu já paguei que esse negócio aí. Então. Vai cuidando aí. Aí aconteceu o seguinte, aí ela falou pra mim assim, eu falei, mas se você me entubar, eu vou morrer, porque eu sou gordinho. Ela falou, se eu não te entubar, você vai morrer hoje à tarde. Nossa Senhora. Aí me entubou, claro, né? Me entubou, tal. Desse dia, eu apaguei 13 dias. Você não lembra de nada? Eu não lembro de nada, eu apaguei 13 dias. Daí eu fui pro hospital, né? Eu tive a coragem, eu ia morrer, né? Se não fosse a ECMO e Deus, eu ia morrer. Mas eu tive a coragem dos meus amigos lá da Santa Casa, Flamarion, Baécio, queria agradecer eles aqui, o prefeito, o Luizinho, que tinha ECMO. Só que lá no IMESA, onde eu tenho o plano, eles não aceitavam entrar a máquina lá dentro. E foram atrás da minha esposa autorizar, tirar eu lá do IMESA. Lembro aí. Tirar eu lá do IMESA. Aí,
Tiraram do Imensa, eu morri no caminho, tive uma parada no meio do caminho. Tem uma história que o povo não sabe, porque estava seguindo o carro, né? Não sabia se a ambulância voltava pro Imensa, se ia pra Santa Casa. Aí reanimaram e tocaram pra Santa Casa. Essa história me conta, eu não vi, não vi nada disso. Aí na Santa Casa, eu cheguei, era 5 horas da tarde. Quando foi meia-noite, eles ligaram a ECMO em mim. E eu tava praticamente morto. Eles ligaram a ECMO em mim, a ECMO foi uma coisa, assim... Sabe aquele antibiótico que faz efeito na primeira dose que você toma? Uhum. Foi da noite pro Você dia. tá com a dor de garganta, você toma, você fala, pegou a infecção, acabou, né? E aí a ECMO melhorou eu. Com um dia eu já tinha melhorado 50%. No segundo dia eu tinha curado. Eu fiquei mais meio dia e eles tiraram eu. Fiquei 2 dias e meio na ECMO. Nossa Senhora. 2 dias e meio. E foi o primeiro paciente a utilizar em Alfenas, né? Eu não tenho certeza. Acho que foi. Acho que ele chegou a ser depois utilizado numa outra pessoa. Estamos de boa esperança, que faleceu, né? Essa, infelizmente, não chegou. Ela faleceu, essa Não moça. deu sorte. Mas Deus Aí, abençoe. pra você ter uma ideia, eu acordei. Eu acordei no Imesa de novo. Eu não fui pra Santa Casa, mas eu acordei no Imesa. Quando eu acordei no Imesa, eu tava com um traco, né? Tenho um traco até hoje aqui. Eu achei que eu tava morrendo. Porque a última conversa da médica, você tá morrendo. Eu acordei, achei que eu tava morrendo. Menina, mas eu trabalho que eu dei pras enfermeiras. Não, foi só pra enfermeira, não, né? Eu dormi uma noite com ele lá, te juro. E o pai, ele é tipo assim, ele é muito proativo, muito hiperativo e tal. E aí... Eu já tinha saído do TI. ele já tinha saído da UTI, ele tava no quarto, ele podia ter um acompanhante. Na época a gente tinha esse acesso a ter um acompanhante e tal. O pai, eu te juro, a mulher deu 2 miligramas de diazepam na veia dele ali, ó. Pra ver se ele dormia. Ele dormiu sabe quanto? 1 hora contada. Ele dormiu 1 hora contada, depois ele levantou. E assim, eu tava deitado lá dele, lá dormindo assim, né? Quando veio nada, eu só escutei o barulho da grade, da cama caindo. Ele levantou e chutou a grade. Não, que eu quero ir embora daqui, que não sei o quê, pelo amor de Deus. E ele aprontava com as enfermeiras. E as enfermeiras, não, Bento, que você não pode. Menina, aqui, ó. Mas quando eu acordei da UTI, eu achei que eu tava morrendo e eu não falava. Aí eu peguei um papel com a minha mulher e não escrevia também. A minha mulher fez um alfabeto pra mim, que eu anotava, eu clicava a letra. Uhum. Porque eu não escrevia também, a mão não tinha. Firmeza. Aí eu falei pra ela assim, chama os meus amigos, tem uns amigos meus que são advogados, ele, outro advogado, chamar os detetives. Chama o E João. tem um amigo meu que é repórter da IPTV. Ele é cinegrafista da IPTV, lá de Varginha. Falei, chama ele também. Que eles estão chama prendendo todo eu mundo. aqui. Eles estão prendendo eu aqui. Eu queria ir pra São Paulo, né? Porque eu tenho uns amigos meus que tem um avião, né? Um amigo Edson Tamato. Como é que é? Tem avião. O Chama o Adriano. João, chama não sei o que, eles estão prendendo Eu falei pra aqui. minha mulher, o Adriano da Brasil Card tem avião. O Natanael que tem avião. Leva pra São Paulo, beneficência. Leva eu pra beneficência portuguesa. Aqui eu vou morrer. Mas eu já tinha curado, né? Eu já Não tava sabia. curado. E eu achava que eu tava morrendo. Ah, era muito louco. Até eu que sacar. E eu tinha uma pane muito louca na UTI que eu não conhecia os enfermeiros. Nossa. E, nossa, um dia eu sentei na beirada, eu ranquei tudo, ranquei até a tráqueo. E sentei na beirada da cama e fiquei assim. Eles chegaram, ai, meu Deus, de madrugada, eu queria fugir. Não queria... Aí, menina, eu fiquei muito louco. A hora que eu vi uma amiga minha, que é criada comigo lá no bairro que eu nasci, aqui no fundão do cemitério, a hora que eu vi ela, eu falei, ela falou, calma, que eu já vi no prontuário, você vai sair da UTI hoje. Eu falei, então tô em casa. Aí eu assim, relaxei. Aí eu fui pro quarto, no quarto eu tava tranquilo. Aí eu fui voltando a aprender a falar, né? Tá perdendo. Porque tirou a tráqueo, né? Uhum. Aí vão te dando a fonoaudióloga, né? Vai te dando aqueles Danone, aqueles negócios, vai comendo. Tinha que aprender a falar de novo, né? E eu fiquei, depois que eu saí do quarto, eu fiquei ainda uns 8 dias de cadeira de roda, minha mulher me lavando e tal, né? Fiquei 8 dias de cadeira de roda. E aí depois eu aprendi a andar, fiquei mancando, puxando a perna mais uns 2 meses. Hoje tá tudo normal. E eu voltei, foi com uma preguiça danada, uma preguiça. Porque qual que é? Você fala, qual a sequela que você ficou? Eu tenho uma paralisia nesses 2 dedos aqui, da mão e do pé. Eu acho que é por causa da ECMO. Segundo um fisioterapeuta e muito bam, ele me falou que cortou uma inervação minha que segue pra cá e pra lá. Isso que é isso. Que eu tenho nos 2 dedos aqui da mão, que eles ficam dando choque 24 horas. E o dedão do pé direito também. Puxa mais um pouquinho aqui assim, pro microfone. Desculpa. E o dedão também do pé direito. Eu fiquei com essa sequela. E uma preguiça. Eu gostava de fazer exercício. Eu detesto exercício. Memória, você não sentiu? Também. Eu tenho que resolver as coisas na hora. Mas eu acho que o que piorou mesmo foi preguiça. Preguiça. Uma preguiça, mano. Você fala, tem que caminhar. Eu já falo assim, então eu vou quiabar. Então.
Eu não tenho, eu fazia Aparecido natação. no Norte fazia... nunca mais a pé. Ah, não, Aparecido do Norte agora vai ficar pra depois. E eu vou... próxima. E outra coisa também eu fazia natação, fazia boxe antes. Nossa, nada. Mas tem Nada. que voltar aos poucos, porque o exercício físico é muito importante. Mas a preguiça tem que A esperar preguiça tá pra ver o que maior, tá acontecendo, é. né? Tem que ter acontecendo. Mas aí, tipo, essa guinada aí, tipo, do Covid, né? O que você acha que mudou assim na sua mentalidade hoje? Você tá aproveitando mais a vida, esses momentos, né? Depois dessa experiência. Tipo assim, eu não vi ninguém, né? Não vi nada. Eu curti também, eu viajei e tal, mas trabalhar até 10 horas da noite sufoca muito. Te tira muito o teu dia, né? Então, eu sempre tive muita inveja de uns amigos meus numa coisa, eu sempre falei pra eles. Vocês trabalham até 6 horas e para de trabalhar 6 horas. Eu sempre tive inveja disso. E de não trabalhar sábado também. Sempre trabalhei sábado, né? Então, eu falava pra eles, cara, você não trabalha sábado, nossa, que paraíso, hein? Aí eu falei assim, eu falei duas coisas que eu não falei pra mim mesmo. Eu não trabalho depois das 6 horas mais. Nem final de semana. E não trabalho mais final de semana. Eu não vou na farmácia final de semana. Final de semana eu já saio, às vezes eu vou lá e tal, dou uma olhadinha e tal. Mas eu já meto um short de manhã. E um chinelo, eu não quero nem saber. A primeira pergunta que eu faço pra ele no final de semana, onde que você vai beber hoje? Ele falou assim, por aí, vai caçando. Não, e a coisa engraçada, né, quando eu voltei do Covid, né, a primeira coisa que eu perguntei pra ela, quem pagou as contas? Porque a hora que ela me falou a data, porque eu apaguei, fiquei 13 dias apagado, né? Ela falou, é tanto de abril? Ela falou, Eu falei, mas quem pagou as? Não, né? Deu um jeito, né? Falei, então, graças a Deus. Mas você sabe o que aconteceu com a cidade? A cidade foi a época mais mortal da Covid. Foi a da Omicron. Foi o que nós pegamos, foi a Omicron. Foi a época mais mortal da Covid. A cidade morreu muita gente. Inclusive muita gente jovem. Naquela época morreu o menino da ótica. Morreu o Rony, meu amigo taxista, que hoje até conversei com o pai dele. Morreu o Rodrigo, que trabalha em Leão do Sul Tintas. E morreu um monte de gente. E a cidade morria gente todo dia. A cidade tava um caos. As pessoas estavam um caos, né? Todo mundo muito preocupado, morrendo gente, né? Tava morrendo muita gente. E todo mundo achou que eu ia nesse ônibus aí, né? Já tinha comprado passagem já. A minha mala tava no maleiro já. Tadinho do nosso amigo. Já vai embarcar já o menino. Não tem só. Pelo caso crítico que eu cheguei, né? Foi uma coisa muito, muito grave. Então as pessoas falam assim, o Bento vai nessa. Infelizmente ele vai, né? Mas sorte minha que teve esses amigos aí que fizeram esse negócio aqui. Falaram, não, vamos deixar ele morrer não, vamos correr atrás disso aí. Mas a cidade ficou muito louca comigo, né? Apareceu um vídeo saindo do hospital, aquela loucura, né? Soltaram uma notícia na época. Saiu o áudio que tinha morrido. Que o pai tinha morrido, não sei o quê. Eu acordei meu celular às 6 horas da manhã, uma imagem do pai preto e branco, falando assim, não faleceu hoje nosso amigo Bento Eugênio. Não. Eu olhei aquela e falei, eu não ouvi o áudio, eu não céu. tive coragem de ouvir. Mandaram pra mim os 2 áudios que saiu que eu morri. Eu não tive coragem. Eu não tive coragem de ouvir. Você acredita? Não tive coragem. Também não. Eu não gosto de ouvir isso. Essas coisas baixo astral também. Eu detesto isso. Mas você vê, o Covid, ele foi uma coisa tão grave. E esse negócio de fake news sacaneou tanto. Você viu que contou as cidades agora pelo IBGE? Todas as cidades caíram de habitantes? Alfenas caiu, acho que... Alfenas era para ter 82 mil, 81 mil habitantes. Está com 79 mil. Alfenas passou baixo dos 80. Quer dizer, morreu Nunca gente. Aconteceu morreu isso, né? muito mais gente do que morreu, que eles falam. Mas foi uma tragédia. Foi uma tragédia isso. E ninguém não tomaram as precauções devidas, a gravidade do negócio, porque havia essas fake news. Não é assim, não. Gente, o negócio era muito perigoso. O meu amigo hoje estava conversando com o pai do Rony, o Unicésio, meu amigo taxista, ele falou para mim, Bento, conversei com o menino na hora do almoço, estava conversando com ele, quando viu o menino piorou, morrendo outro dia. Quer dizer, olhou ali poucos dias. O negócio come o pulmão da gente, é um perigo. Então, o Covid foi uma tragédia. Foi uma tragédia para todo mundo. Né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu vencer, né? O pai conseguiu vencer, saiu dessa. E, gente, já caminhando, né? Encerrando assim, né? Pai, eu gostaria de agradecer sua presença aqui no podcast da gente. Foi muito bom. Suas dicas de gestão foram excelentes. Eu sei que vai ajudar muita gente, não só do ramo farmacêutico, mas também, né? Dos pequenos negócios, ramo de mercado e tal.
né? Foi muito gratificante, foi uma experiência tanto para mim quanto para Cris também, Com certeza. para quem tá nos ouvindo, né? E querendo realçar mais uma vez você que tá nos assistindo, né, para nos seguir nas redes sociais, Pod Pharma Podcast, tá? Segue lá, curte, comenta, compartilha, tá bom? Manda no grupo da família. Vamos chegar isso aqui ter bastante visualização, tá bom? Se você tiver sugestão, crítica, se quiser expressar sua opinião, pode deixar aí nos comentários também. Se quiser indicar alguém pra gente trazer aqui, isso, alguém aqui da região, da cidade de Alfenas, tá? Pode deixar nos comentários. Deixa aí nos comentários que a gente vai atrás, a gente vai correr, tá? Vai liberar a agenda. Pai, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade do senhor, por senhor estar podendo aqui com nós. Que eu fico aqui. E o seu primeiro vir, né? Uhum. E vai ser um sucesso, se Deus quiser. Amém. Cris, também muito obrigado pela sua presença, né? Tá sempre Igualmente. me acompanhando aqui. E, gente, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau pra vocês. Obrigada. Tenham aí um bom resto de dia, bom resto de noite, bom resto de tarde, né? A hora que você estiver assistindo esse podcast. E tamo junto, estamos à disposição. De seguir a gente nas redes sociais. Isso, e curte, principalmente isso. Compartilha, salva, manda pro amiguinho. A gente agradece bastante. Abriu o vídeo, curte, compartilha e comenta. Já chega lá. Não vai te custar nada, não vai cair o seu dedo e você não vai pagar nada. A gente promete isso pra vocês. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.